Bem, pessoal, vocês devem ter conseguido lá pegar as notas de aula no Moodle, né? E então vou aqui fazer uma explicação do que, na verdade, é o conteúdo daquele primeiro capítulo, né? Então eu vou procurar fazer para todos os conteúdos um vídeo com uma explicação que é um pouco mais breve do que aquela que está lá nas notas de aula, mas que o conteúdo vai ser o mesmo. Então eu vou fazer uma explicação aqui. E aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem fazer uma leitura desse capítulo, né? E persistindo as dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo lá no horário de atendimento, onde eu posso entrar em mais detalhes, tá? Esse primeiro capítulo aqui é um capítulo bastante simples, né? Bastante introdutório, em que a gente vai falar basicamente de unidades, tá? Então, assim, quando a gente vai fazer a física, como ela é uma ciência que é experimental e está muito calcada em fazer contas com grandezas físicas, né? Então a primeira coisa que a gente se preocupa, isso é uma coisa que é bastante importante, principalmente para o laboratório, é justamente fazer medidas físicas com uma precisão razoável para a gente poder fazer alguma conta, né? Então, em primeiro lugar, né, o que são grandezas físicas? Né? Grandezas físicas são coisas em que a gente procura medir de alguma forma no laboratório, né? Seja num experimento, muitas vezes até no dia a dia da gente, a gente tem necessidade de fazer esse tipo de fazer o processo que a gente chama de medição, né? Cujo resultado é a medida. E aí o que a gente entende por grandezas são as diferentes coisas que a gente pode medir. Né? A gente pode medir massa, pode medir tempo, pode medir comprimento, pode medir volume, velocidade. Todas essas são o que a gente chama de grandezas físicas. Aqui em Física 1, a gente vai estar preocupado com grandezas que são inerentes da mecânica, né? Como, por exemplo, velocidade, posição, deslocamento, força, aceleração. E tem outras, né? Como, por exemplo, momento de inércia, momento linear, energia, né? E todas essas grandezas elas podem ser divididas em dois grandes grupos, tá? Que são as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. O que são grandezas escalares? São aquelas em que você só precisa de um número e de uma unidade para você poder ter uma informação completa. Por exemplo, se eu digo que a temperatura hoje é de 25 graus Celsius, isso está bem claro a minha informação, né? Ela está completa quando eu falo essas duas informações, né? Então eu tenho um valor numérico e eu tenho uma unidade. Agora, para a grandeza vetorial, a gente não tem isso. A gente pode falar, por exemplo, a gente tem uma força de 25 newtons. E aí eu vou me preocupar na direção dessa força, né? Porque não basta eu falar que ela é uma força de 25 newtons. Eu posso ter lá um bloquinho que está sobre uma superfície e aí eu aplico uma força de 25 newtons sobre esse bloquinho. O que vai acontecer com esse bloco quando eu aplico essa força? Bem, depende, né? Depende da direção em que eu aplico a força. Se eu pegar e aplicar uma força nesse sentido aqui, ó, a gente vai ter um deslocamento do bloquinho que vai ser para a direita. Se eu aplicar essa força da direita para a esquerda, eu vou ter um deslocamento do bloquinho que vai ser para a esquerda. Então, eu simplesmente dizer qual que é o valor numérico e a unidade não é suficiente para poder descrever completamente a grandeza vetorial. Então, a grandeza vetorial ela vai exigir mais cuidado da gente, né? Então, ela vai ser muito importante quando a gente for falar, por exemplo, de movimentos bitridimensionais. Vai ser muito importante quando a gente for falar principalmente lá da questão de leis de Newton, tá? Então a gente vai ter que utilizar um sistema de referência para poder tratar essas grandezas, porque trabalhar diretamente com os vetores é muito complicado. Então a gente faz usa todo um sistema de referência para a gente poder fazer essa discussão de uma maneira que seja mais fácil, né? Então a gente meio que substitui um vetor por duas grandezas escalares e trabalha com essas grandezas escalares. E aí a própria escolha do sistema de referência já passa a ser um passo importante para a gente poder resolver um problema, por exemplo, né?
Existem algumas grandezas em que elas não têm unidades, tá? Então eu falei aqui que a gente em geral tem uma informação numérica, né, um valor numérico e uma unidade, mas existem grandezas como, por exemplo, o coeficiente de atrito, em que você não tem uma informação de unidade, né? Por que que isso acontece, né? Então, a gente vai ver aqui nessa aula que algumas grandezas elas são fundamentais e outras elas são grandezas que a gente chama de derivadas, né? E o coeficiente de atrito ele é uma grandeza derivada porque a gente vai verificar lá no capítulo de leis de Newton, né, que a força de atrito ela é igual a um coeficiente vezes outra força, né? Então, se o valor da força de atrito é um coeficiente vezes outra força e a força de atrito tem que ser em newtons e essa outra força aqui, que é a força normal, também tem que ser em newtons, isso implica necessariamente que a gente não tem nenhuma unidade para esse coeficiente de atrito. Então, claro que a gente vai entrar em mais detalhes quando a gente for ver justamente esse tipo de expressão, quando a gente for estudar as propriedades da força de atrito, mas só fica de antemão aí que as grandezas elas podem ter unidades ou não, né? Isso vai depender. É muito raro que não tenha, mas às vezes não tem. Então, outra coisa que é importante de a gente falar quando a gente vai falar de grandezas, né? A gente tem vários tipos de grandezas diferentes, elas entram em duas grandes classes, né? E essas grandezas têm o que a gente chama de uma dimensão, né? O que seria esse conceito de dimensão? Imagina que você está pensando em velocidade, por exemplo. A velocidade ela pode ser medida em quilômetros por hora, ou ela pode ser medida em milhas por hora, por exemplo, ou ela pode ser medida em metros por segundo. Essas três grandezas elas têm unidades diferentes. Essas três coisas, essas três medidas, elas têm unidades diferentes, mas elas têm o mesmo tipo de grandeza, né? Porque elas elas são sempre uma velocidade. E aí o que a gente diz é que essas três unidades elas têm o mesmo tipo de dimensão. O que é isso? Né? O que é dimensão? Dimensão é esse conceito abstrato de que quando você fala em velocidade, você está falando em distância dividido por tempo. Então, todas essas informações aqui, ó, metro, quilômetro ou milha, são todas informações de distância. Horas e segundos são todas informações de tempo. Então, a gente tem sempre o mesmo tipo de razão aqui. E essa razão é entre uma dimensão de comprimento e uma dimensão de tempo. Então, a dimensão da grandeza velocidade é de distância sobre tempo, tá? Então, isso é um conceito bastante importante. Claro que na prática, a gente vai acabar basicamente pensando em unidades mesmo. A gente, felizmente, né, usa no dia a dia as unidades que são do sistema internacional. Isso não é completamente verdade, porque a gente acaba utilizando, por exemplo, quilômetros por hora para poder falar em velocidade de um carro, por exemplo. Mas, de uma maneira geral, a gente usa muito mais as unidades do sistema internacional do que nos Estados Unidos, por exemplo. Né? A maior parte dos países usa bastante as unidades do sistema internacional no dia a dia, mas em alguns casos a gente acaba utilizando ainda unidades que são do próprio sistema que é usado nos Estados Unidos, né, que é o sistema imperial, como por exemplo a polegada. Né? Quando você vai comprar uma TV, você vai comprar a TV por polegada. Apesar que se você olhar lá na caixa, vai estar escrito as dimensões da tela em milímetros. Porque a indústria, quando ela vai fabricar o produto, ela fabrica ele em milímetros. Só que como o mercado americano é muito grande, se criou uma tradição de falar das unidades sempre em polegadas, a gente até hoje ainda compra em polegadas. Né? Outra coisa é roda de carro, roda de bicicleta. Os valores são, em geral, dados
em polegadas também, apesar que tem um tipo de aro de bicicleta que é chamado de aro 700, que é medido em milímetros, né? Então a gente acaba ainda tendo que utilizar outros tipos de unidades, mas de uma maneira geral a gente usa mais o sistema internacional do que nos Estados Unidos. Então, outra coisa que é bastante interessante aqui notar é que no dia a dia a gente não tem necessidade de ter muita precisão em relação às coisas, né? Quando a gente vai pegar um balde d'água lá para lavar um piso, a gente está interessado em que tenha água no balde, a gente não está interessado em quanto exatamente tem de água dentro do balde. Mas de certa forma, a gente pode ver ao encher um balde algumas grandezas diferentes, né? Uma está associada a quanto cabe de água no balde. Outra é quanto tempo demora para poder encher o balde, dependendo do quanto você abre a torneira. E outra é o próprio tempo que demora para poder encher o balde, né? Então a gente tem 3 informações, uma de volume, uma de fluxo ou vazão de água, né? E outra de tempo. E essas 3 informações elas estão de alguma maneira ligadas, né? Afinal, se você abre mais a torneira, você demora menos tempo para poder encher o mesmo volume do balde, né? Então, apesar do dia a dia a gente não ter muita necessidade de pensar nisso de uma maneira precisa, a gente tem uma noção intuitiva dessas grandezas físicas distintas, né? E às vezes pode até ser um problema, que a gente for ver, por exemplo, a questão da força normal, que é aquela que eu representei por N aqui quando eu estava falando da força de atrito, ela pode ser um problema quando a gente vai falar dela, porque o pessoal costuma achar que ela tem o mesmo valor que o peso, mas isso não é bem verdade. A gente vai ver que tem situações em que a força normal é maior ou menor que a força-peso, e isso pode gerar alguma confusão, tá? Então essa noção intuitiva que a gente tem, às vezes ela pode ser até um empecilho para a gente entender bem os conceitos de física, mas a ideia é justamente trabalhar essas coisas de maneira que a gente consiga, digamos assim, tirar essa intuição que muitas vezes é errada que a gente tem e conseguir inserir um conceito físico funcional, né, que consiga explicar os fenômenos físicos que a gente observa, tá? Então, quando a gente precisa, quando que surgiu essa necessidade de a gente ter medidas mais precisas, né, uma coisa bem, digamos assim, calcada numa precisão alta, né? Quando surgiu o processo industrial. Quando a gente tem um processo industrial, a gente... Claro que não é só o processo industrial em si, né? Como que se fabricavam coisas anteriormente? Isso não precisava ter precisão? De certa forma precisava, mas você tinha lá uma pessoa que fabricava alguma coisa, né? Ele era um artesão extremamente capacitado e que conseguia fazer todo o processo para fabricar alguma coisa. E aí ele conseguia fazer com que as peças se encaixassem simplesmente fabricando elas de forma que elas se encaixassem. Se precisasse, aqui essa peça ficou um pouco grande, ele vai lá e tira um pedacinho, consegue fazer um encaixe, assim como um marceneiro faz uma mobília de madeira toda encaixada, né? Os japoneses são conhecidos por ter esse tipo de tradição, eles faziam mobília e até mesmo casas, né? Que eram feitas todas de madeira cortada com uma boa precisão e encaixadas umas peças às outras. Então a gente percebe assim que, olha, ter precisão não está necessariamente ligado a você ter um sistema de unidades que seja amplamente difundido, né? Mas tem uma característica essencial da indústria, que é de que a gente tenha peças e que essas peças sejam todas produzidas em série e que elas sejam iguais umas às outras. Então, quando uma peça quebra, você substitui por outra. E para que você possa ter essa ideia de substituir uma peça por outra, você precisa ter uma ampla precisão, aí, uma precisão muito fina para você fabricar essas peças. E aí você começa a ter problemas, né? Não adianta você usar uma régua para fazer alguma coisa e aí passar para uma outra pessoa e a outra pessoa perceber o que está acontecendo aqui, essa peça que eu pedi para você fabricar não encaixa.
E aí vocês vão perceber que as regras que vocês estão usando são diferentes, né? Então, isso acontece mesmo hoje, né? Se você pegar regras escolares, por exemplo, como elas não precisam ter grande precisão, se você pegar 10 réguas escolares, é bem provável que, se você alinhar o zero de todas elas, você não vai conseguir alinhar a marca de 30 centímetros se elas forem de marcas diferentes, né? Então, a necessidade de você ter essa precisão, ela está muito associada a esse surgimento de uma indústria em que você fabrica coisas em larga escala e que essas coisas elas têm peças que são intercambiáveis, né? E aí, claro que existiram vários sistemas de referência mas o que pegou mesmo foi o que a gente chama de sistema internacional, que foi desenvolvido na França e que ele é conhecido como sistema métrico, apesar de a gente não utilizar mais esse nome, porque ele foi sofrendo algumas transformações, né? Mesmo dentro do campo científico, existia um sistema anterior que era chamado de sistema CGS, que é o centímetro, grama, segundo. Esse sistema ele foi suplantado pelo atual sistema internacional, mas não sem antes passar por uma fase intermediária chamada de metro, quilograma, segundo, né? Então, basicamente, parece que a gente mudou pouca coisa, né? Mudou de centímetro para metro, de grama para quilograma, e o segundo se manteve. Mas tem outras unidades em que foram trocadas, por exemplo, dentro do sistema internacional, como eu citei ali, a gente tem uma unidade chamada Newton, né? Essa daqui é a unidade de força para o sistema internacional. Dentro do sistema CGS, a gente tem uma outra unidade que é chamada de DINA. Então, talvez vocês já tenham ouvido falar da palavra dinamômetro, né? Que é um instrumento para poder medir força, que é basicamente uma mola com uma escala, né? E o nome dinamômetro vem justamente dessa palavra dina, que era unidade para você pegar e fazer a medida de força, né? Assim como a gente fala voltímetro, onde é que vem essa palavra voltímetro? Né? Vem do volt, que é a unidade para potencial elétrico do sistema internacional, né? Então, alguns resquícios ainda restam desses sistemas mais antigos, né? Seja aí uma palavra ou outra, às vezes num livro mais antigo que tem unidades que você vai ver assim, são meio esquisitas, né? A gente procura se manter muito dentro do sistema internacional justamente pela questão de familiaridade, né? E porque fazer conversão, a gente vai ver depois aqui, não é um negócio muito agradável de fazer se você puder evitar, né? Mas às vezes a gente não pode, né? Então acaba que a gente vai precisar aprender a fazer conversão de unidade, apesar de que isso não é nada muito complexo, tá? Então, dentro do sistema internacional, a gente tem as seguintes grandezas que são ditas grandezas fundamentais, que são o metro, o quilograma, o segundo, que mais? O Kelvin, que é a unidade de temperatura, né? A gente não usa graus Celsius para medir temperatura, a gente usa o Kelvin. O ampere, que é a unidade de corrente elétrica, o mol, que na verdade uma quantidade numérica, né? Quando a gente fala lá um mol de átomos, é um número específico de átomos, assim como 12 é uma dúzia, né? Então a gente tem um número que tem um nome específico. E o mol, ele tem um valor bem específico lá, que é 6, alguma coisa vezes 10 na 22, ou 23. Então é um número específico, né? E que a gente usa isso para quantidade de substância, né? E também a gente tem a candela, que é abreviada por CD e que ela é a unidade de intensidade luminosa. Aqui dentro de Física 1 a gente vai trabalhar basicamente com essas três aqui e outras unidades que são derivadas dessa, né? Como a gente fala, por exemplo, de velocidade, metros por segundo, essa é uma unidade que vem do metro e do segundo. Quando a gente fala de força, por exemplo, o que é o Newton, né? De onde é que vem essa unidade? Essa unidade aqui a gente vai ver lá da segunda lei de Newton, que a força é igual a massa vezes a aceleração. Então isso quer dizer que o Newton ele é igual a quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado. Então basicamente isso aqui é meio que um atalho, né? A gente vai pegar e ficar falando quilograma metro por segundo ao quadrado toda vez, até porque a gente meio que perde um pouco da intuição quando a gente vai falar quando é um valor de 5 kg metro por segundo ao quadrado. Fica um negócio meio árido, né? Então a gente prefere falar 5 newtons. A gente sabe, 5 newtons então é força, né?
Então fica mais fácil para a gente se comunicar, mas a ideia é que isso aí é uma unidade derivada do sistema internacional. Agora você deve estar pensando também, por que algumas unidades são necessariamente fundamentais e outras necessariamente derivadas? Na verdade, não existe necessidade, é uma questão de conveniência, tá? Então, o metro e o segundo são coisas que são unidades que são grandezas, na verdade, né? Comprimento e tempo, que são fáceis da gente medir. A gente usa lá uma trena, uma régua e mede uma distância. A gente usa um cronômetro e mede um tempo. Então, é fácil da gente medir essas duas grandezas. E aí, por exemplo, a gente vai medir velocidade, é um pouquinho mais difícil, né? A gente vai ter que pegar e fazer aí uma continha. E se a gente vai fazer a continha, a gente já pode, na hora de fazer a conta, calcular a unidade, né? Porque se a gente fala de uma velocidade como sendo uma razão entre uma distância por um tempo, se você tem, por exemplo, uma distância de 10 metros e um tempo de 2 segundos, da tua própria conta, você já vai ter unidade saindo automaticamente, 5 metros por segundo, porque assim como você divide os valores numéricos, você também divide as unidades, né? Então, intuitivamente, você já vai ter essa unidade aqui. Mas você poderia fazer o contrário, você poderia dizer assim que, olha, a distância ela é igual a velocidade vezes o tempo. Então, você pode dizer, por exemplo, que, olha, se você tem lá uma unidade, vou chamar, sei lá, de C, para essa para a unidade de velocidade, digamos que você tem 5C. O que é C? C é uma velocidade específica lá de um fenômeno físico, né? Já vou entrar em detalhes por que eu estou pensando no fenômeno físico, né? E aí você pega e multiplica por um certo tempo, de 3 segundos, por exemplo. Então qual que é a tua distância? Vai ser 3 vezes 5, vai dar 15 CS. Isso seria lá a tua distância. Então, agora você tem o que, né? Eu troquei. Ao invés de eu falar de metro como sendo uma grandeza fundamental, eu estou dizendo que esse C aqui é uma grandeza fundamental e essa unidade de distância é uma grandeza derivada. Isso não é muito conveniente, na verdade, né? Então a gente acaba não fazendo isso por questão de conveniência mesmo. Mas quando a gente vai falar, por exemplo, dessa unidade aqui de corrente elétrica, quando vocês forem fazer física 3, vocês vão verificar que, olha, o que é o ampere? O ampere vai ser igual a uma quantidade de carga em coulombs dividido por um certo intervalo de tempo em segundos, né? Então o ampere é coulomb por segundo. Mas como é que o ampere é o coulomb por segundo se você, na verdade, tem que o ampere é a tua grandeza fundamental? É que, na verdade, é o coulomb que é ampere vezes segundo, tá? Mas quando vocês forem aprender, o professor vai falar para você, não, o que é um ampere? Ampere é um coulomb por segundo. Mas, na verdade, na definição experimental que a gente tem, é que o coulomb vai ser uma certa corrente elétrica que tem lá num fenômeno físico, vezes um segundo, né? Então, você tem, na verdade, que o coulomb é uma grandeza derivada. Na hora de a gente explicar o que é o coulomb, fica fácil a gente dizer assim, é uma quantidade de carga elétrica, né? Se você for pegar e medir lá a carga elétrica do elétron, ele tem uma carga que é 1,6 vezes 10, eu acho que é na menos 19 coulombs, tá? Então fica fácil a gente explicar isso, mas e como é que você calcula isso? Então, experimentalmente, é mais fácil você pegar algum fenômeno de referência e dizer que aquele fenômeno é exatamente 1 ampere, e aí pegar um outro fenômeno de referência e dizer que ele é exatamente 1 segundo. E aí com isso fica fácil você reproduzir experimentalmente o que seria um coulomb, tá? Então, todas essas coisas que a gente utiliza do sistema internacional, não basta a gente simplesmente escolher uma grandeza para ser a nossa grandeza bonitinha lá, que vai ser de referência, né? Que são essas 7 aqui. A gente precisa ter uma maneira de a gente medir experimentalmente uma coisa que tem aquele valor, né? E aí como é que a gente faz isso, né? Então, aí aqui entram algumas complicações, né? Como que a gente pode definir o que é um metro? Bom, no começo, quem fez lá o metro escolheu uma barra de metal e disse, essa barra de metal aqui é 1 metro.
Assim como a gente pega lá um palmo e diz, ó, isso aqui é um palmo, vou medir esse negócio aqui em vários palmos. Às vezes quando a gente precisa fazer uma medida que não tem muita precisão, a gente pega um cabo de vassoura, vai lá e faz um risquinho no cabo, encosta em alguma coisa e faz a medida anotando no próprio cabo de vassoura. Isso já é suficiente. Um marceneiro provavelmente faria isso para poder fazer uma medida com certa precisão. Mas se você precisar falar isso para outra pessoa, você precisa ter alguma maneira de você fazer com que ela lá em algum outro lugar consiga reproduzir o teu cabo de vassoura sem ter acesso ao teu cabo de vassoura, né? Então, como que você faz isso? Bem, basicamente, para essa distância de 1 metro, você vai pegar e contar um certo tempo específico e verificar qual que é a distância que um raio de luz percorre no vácuo, né? Então, você tem um ΔT, e aí você tem um raio de luz que foi emitido e ele percorre uma certa distância. Essa distância aqui vai ser 1 metro. Vou tirar isso aqui porque estou falando de ΔT e colocando como se fosse uma distância não faz nenhum sentido. Então, instrumentalmente não é fácil você fazer isso. Mas se você falar lá para outra pessoa, ó, você pega e faz um experimento em que você pega uma câmara com vácuo e coloca lá um negócio que emite um raio de luz e um outro que detecta. E aí você pega e vai fazendo várias distâncias diferentes e você, claro, coloca uma distância grande, aí você coloca um cronômetro lá que fica ativado por um tempo muito curto, específico, ele te dá lá um valor numérico específico de tempo, e aí você emite o raio e vê qual que é a distância que você vai percorrer dentro daquele tempo, né? Então, aí você vai conseguir fazer um aparato experimental que vai te dar um trabalho danado, mas você vai conseguir determinar qual que é o valor do 1 metro. Só que daí você vai ter que outro problema. Como é que você determina o que é 1 segundo? Então, isso aqui você vai ter que fazer um outro experimento em que você vai pegar lá uma transição lá de um sistema quântico específico e vai verificar, olha, eu tenho o tempo necessário para fazer sei lá quantas milhares de oscilações, porque a oscilação é muito rápida. E você conta um número específico dessas oscilações e diz, olha, isso daqui é 1 segundo. Então, basicamente, todas essas grandezas elas são definidas dessa maneira, né? Às vezes uma vai acabar dependendo da definição da outra, né? Por exemplo, por que a gente usa a velocidade da luz no vácuo? Porque a velocidade da luz no vácuo ela é igual em todos os referenciais e ela é um valor extremamente constante. Aliás, extremamente não, ele é absolutamente constante. Aí a gente tem esse sistema aqui, para poder medir o tempo, que vai ser uma transição lá de um átomo de césio, e que ela também é conhecida que ela tem uma variação muito pequena. Então a gente consegue pegar e contar aquelas variações, aquelas transições entre dois estados, como se fosse um pêndulo oscilando, digamos assim. E a gente conta um certo número e a gente sabe que, olha, isso daqui é 1 segundo, a variação é muito pequena. Então a gente consegue, a partir de experimentos complexos, a gente consegue determinar todas essas coisas de uma maneira reprodutível, tá? Então, o principal é reprodutibilidade. Quando você precisa fazer uma medida, o que você faz? Você compra uma régua, né? Porque é muito mais simples do que utilizar um sistema extremamente complexo desse. O que é importante para definir alguma coisa é utilizar um sistema que seja bem definido e que seja reprodutível. E a partir disso a gente consegue então fazer ferramentas que são utilizáveis dentro do dia a dia, tá? O que mais que a gente pode falar sobre esse assunto aí de unidades? Outra coisa que é importante aqui, que é muito comum, vocês já devem ter certa familiaridade com isso, é o que a gente chama de prefixos e sufixos só prefixos, né? Do sistema internacional, né? O que é 1 centímetro? É 1 metro dividido por 100. Esse cent quer dizer dividido por 100. Né? Então a gente pode pegar um valor numérico e escrever ele como sendo assim, ou em notação científica, vezes 10 elevado ao quadrado. Né? Então a gente tem uma série de sufixos que tem significados como esse daqui. Né? Por exemplo, quando a gente fala em centímetro, né, o cent é a mesma coisa que vezes 10 na menos 2.
A gente fala do milli, a gente representa por um M minúsculo também. Assim como o metro, a gente representa por um M minúsculo. Então, para não causar confusão, aí a gente sabe que o metro vai aparecer uma vez só, né? E daí o outro deve ser milli, né? O milli quer dizer vezes 10 a menos 3. Tem coisas menores? Tem. Tem o micro, que é vezes 10 na menos 6. Tem o nano, que é um nzinho, que vai ser vezes 10 na menos 9. E assim por diante, né? Esses são os mais comuns, né? A partir do nano aqui a gente tem coisas tão pequenas já que é muito difícil você ter uma coisa menor que isso, né? Um átomo é um angstrom, que é um A maiúsculo com um círculo em cima aqui, que é vezes 10 a menos 10, né? A gente muito raramente vai falar de medidas que são menores do que isso. Mesmo pensando lá em física de ponto, você vai estar... Muita gente que pesquisa aí nanomateriais, né? Nanopartículas, nanotecnologia. Por que é nano? Porque é na escala de vezes 10 na menos 9 metros, né? Mas tem coisas que são maiores, né? O mais comum é o quilo. Quer dizer o quê? Vezes 10 na 3. Então é 1000, né? Então, quilômetro é 1000 metros. Tem mais? Tem o mega, que é vezes 10 na 6. Tem o giga, que é vezes 10 na 9. E assim por diante, né? Tem outros que são o hecto, que é vezes 10 na 2. E tem o deca, que é vezes 10 na 1. Agora eu não lembro se deca é com D maiúsculo. Porque eu acho que, na verdade, eu acho que é D maiúsculo. Porque o deci, que é vezes 10 na menos 1, é com D minúsculo. Mas esses três aqui, eles não são tão utilizados, né? Os mais utilizados são esses que eu coloquei nessas duas colunas, né? Fora esse do angstrom aqui, que também não é muito utilizado. Esses são os que a gente encontra com mais facilidade, né? Dos prefixos do sistema internacional. O que mais? Outra coisa que é importante em relação às unidades é que a gente nunca vai igualar ou somar coisas que tenham unidades diferentes, tá? Então vocês vão observar o seguinte, a gente vai abordar mais isso quando a gente for falar das equações da cinemática, por exemplo. Você nunca vai escrever coisas que têm unidades diferentes. Pensa lá na equação do sorvetão, né? S é igual a S0 mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. O que é S, né? S é uma posição. As posições elas são medidas em relação à posição de referência, que a gente costuma chamar de origem, né? Então, se você tiver lá um sistema em que você tem uma rua, por exemplo, e você tem a posição de um poste aqui, em que você diz que, olha, a posição desse poste ela é o zero do meu sistema de referência. E aí, se tiver uma outra posição aqui, ó, a gente tem a posição de 10 metros, por exemplo, em relação a esse poste. Então essa distância aqui vai ser a tua posição inicial, se você tiver um movimento que inicia nesse ponto. Esse aqui é teu S0. E eu me pergunto, olha, eu tenho um bloquinho aqui que ele vai estar sujeito a uma aceleração para a direita e vai se mover, então, ganhando velocidade para a direita a partir dessa posição. Ele parte do repouso, por exemplo. E aí eu me pergunto qual que vai ser a posição que ele vai ter em relação ao poste depois de um certo tempo tendo se passado. Então veja que S é a posição, é uma distância. S0 também é uma distância. Então veja que aqui faz sentido igualar essas coisas, né? Para poder igualar coisas, elas têm que ter a mesma grandeza. Tem que ser a mesma grandeza, né? Então você tem que ter coisas que tenham as mesmas unidades, né? Veja que isso daqui é um pouco mais restritivo do que falar em dimensão, né? Porque você não pode somar metro com polegada e ter um resultado que faça sentido. Você não pode pegar e somar lá
1 metro mais 5 polegadas e dizer que é 1,5 metros. Isso não faz nenhum sentido, né? Você tem que converter uma unidade para outra unidade. Em geral, a gente vai pegar aquela unidade em polegadas, vai verificar que ela é 2,54 centímetros, vai multiplicar por 5 e aí vai somar lá na minha grandeza em metros e vai obter um resultado que vai estar em metros, né? Então é bem restritivo aqui. Eu preciso ter coisas que tenham sejam a mesma grandeza, elas tenham a mesma dimensão e elas tenham exatamente a mesma unidade. Então, se eu somar lá uma distância em metros com outra distância em metros, beleza. Agora, o que é isso aqui? É velocidade vezes o tempo. E a velocidade ela tem unidade do quê? Se estiver dentro do sistema internacional, vai ser metros por segundo. Notem que eu estou multiplicando pelo tempo, que está em segundos, né? Então eu posso imaginar que eu corto o segundo aqui e resta o quê? Metro. Então esse termo aqui também está em metros, né? Então tudo aqui está em metros. E esse último termo? A aceleração é metro por segundo ao quadrado dentro do sistema internacional. A gente vai ver isso aqui lá em cinemática, tá? Vezes o quê? Tempo ao quadrado, né? O tempo está em segundos elevado ao quadrado. Então, na que eu tenho segundo ao quadrado, multiplica no numerador e no denominador. Então, corta. Então, eu vou ficar com 1 metro de novo, né? Então, isso é uma coisa importante. Quando a gente vai pegar e fazer contas, todos os termos eles têm que ter as mesmas unidades. Isso é uma maneira que é bastante simples da gente ver se as nossas contas estão certas. Às vezes a gente está fazendo uma conta complicada, com muitos passos, e a gente está lá pensando a vida e fazendo as coisas e pode cometer uma desatenção e escrever assim, ó. S é igual a S0 mais V0 vezes T mais AT sobre 2. Tá certo isso? Não tá. Por quê? Porque isso aqui vai ficar em metro por segundo ao quadrado vezes segundo e eu vou ficar com metro por segundo. Isso não é unidade de distância, que é aquilo que a gente espera. Isso é unidade de velocidade, então alguma coisa não está certa aqui. Que não está certo, que faltou elevar ao quadrado aqui o tempo, tá? Então isso é uma coisa importante. Todas as vezes que a gente iguala, soma ou subtrai coisas, a gente tem que necessariamente ter as mesmas unidades, tá? Multiplicação e divisão pode entre coisas diferentes? Pode. Aqui, por exemplo, a gente tem velocidade vezes tempo. São duas coisas que têm unidades diferentes. E a gente pega e faz essa conta e não vai ter nenhum problema. Quando a gente for calcular lá um coeficiente de atrito, por exemplo, a gente pode escrever força de atrito dividido pela força normal. E aqui a gente tem uma razão, né? Uma divisão entre dois valores que têm unidades de Newton. E aí, inclusive, aqui como os dois têm a mesma unidade, o meu resultado vai ficar sem unidade nenhuma. Então vai ficar adimensional. Então isso é possível também, tá? Então tanto multiplicação como divisão vai ser possível. Vocês vão verificar que tem algumas outras situações aí. Isso vocês vão ver lá em Física 2, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, de uma função que descreve a posição de um pêndulo que oscila. A gente vai verificar que a posição do pêndulo, assim, x de t, ela vai ser igual a uma constante vezes o seno de uma outra constante vezes o tempo. Aí vocês vão verificar basicamente o seguinte, ó, que se x está em metros, a amplitude aqui também vai estar em metros. Como seria esse sistema? Né? Você pegar uma mola, um bloquinho, e colocar para oscilar aqui. Então o que seria isso aqui? Essa distância aqui é a minha posição x como função do tempo. E aí a gente nota o seguinte, que a amplitude, né? O que é amplitude? É a distância máxima em relação a essa posição aqui, ó. Na verdade eu estou fazendo as medidas sempre em relação a esse zero, que é a posição central, né? Então meu corpo oscila entre uma posição aqui e uma posição aqui. E aí a amplitude é justamente essa distância máxima aqui. Então ela também está em metros. Então isso quer dizer o quê? E tudo isso aqui não pode ter unidade. Quando a gente tem uma função trigonométrica assim, a gente vai verificar que ela não pode ter unidade. O argumento dela aqui dentro não pode ter unidade também, quer dizer que ômega vezes t não pode ter unidade, ou seja, tem que ser adimensional. Isso implica que se o
tempo tem unidade de segundos dentro do sistema internacional, essa grandeza ômega aqui, ela tem que ser 1 sobre segundo, tá? Isso aqui é chamado de frequência angular, tá? Então aqui a gente vai verificar que a unidade corta. Isso aqui é material de física 2, tá? É só utilizando como um exemplo. Bom, então tá. Considerando tudo isso, né? A coisa mais comum que a gente vai precisar fazer com... Claro, além de verificar que as unidades apareçam quando a gente precisa que elas apareçam, como a gente vai, por exemplo, dizer, meu resultado aqui dessa conta foi 17. 17 o quê? Metros por segundo. Ou, sei lá, 13 o quê? Milímetros. Nota que as unidades elas são essenciais para a gente poder entender a maior parte dos resultados, né? Isso é muito pouco comum que a gente tenha lá uma unidade tipo 0,5 e faça sentido. Isso aqui pode ser um coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito de 0,5 é uma coisa que faz sentido por si só esse valor numérico, tá? Às vezes pode ter uma máquina térmica e você pensa em qual é o coeficiente de eficiência dela. Aí faz sentido também uma coisa que não tem unidade, tá? Então, fora ter unidades consistentes que apareçam quando elas devam, saber que quando a gente vai fazer contas a gente tem que somar coisas que têm as mesmas unidades, é comum que a gente precise fazer conversões de unidades. Isso daí, na verdade, é até um passo para a gente poder certificar que a gente tem coisas com as mesmas unidades, né? Então, vamos supor que a gente tenha lá uma velocidade de 33 km por hora. E aí você precisa pegar e fazer lá se a gente está tratando de uma queda, por exemplo. Então você pega e lança um objeto para baixo com uma velocidade de 33 km por hora. E aí você precisa saber qual que é a velocidade que ele vai ter depois que ele caiu uma certa quantidade. Vou chamar essa aqui de velocidade final e essa aqui de velocidade inicial. Aí você sabe que ele caiu aqui por um ΔT de 3 segundos. Vou colocar mais, vai. 3 segundos vai ser muito pouco. Vou colocar 20 segundos. Como que eu calculo a velocidade final, né? Bom, a gente vai verificar isso lá em movimentos com aceleração constante. A queda livre é um caso de aceleração constante. Então a gente vai verificar que a velocidade ela vai ser igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. E aí, pensando aqui no sistema de referência que aponta para baixo, isso também vai ser uma coisa importante, né? Tipo esse eixo aqui que aponta para baixo de y. Aí eu sei, porque isso é uma coisa que todo mundo sabe, né? Que a aceleração é de 9,8, só que em metros por segundo ao quadrado. Vai ser mais aqui no caso porque ela está no mesmo, para baixo, e quando a gente escolhe o sistema de referência para baixo, a aceleração vai ser de mais 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Vai discutir também essa questão desse, como determinar esse sinal quando a gente for ver justamente queda livre, tá? E aí eu me preocupo aqui em como que eu posso determinar qual que vai ser esse valor de velocidade final depois de uma queda de 3 segundos. Eu preciso ter unidades consistentes, não posso chegar aqui e somar esse 33 km por hora com o produto de 9,8 metros por segundo ao quadrado com 20 segundos, porque na verdade isso aqui vai dar alguma coisa que tem unidade de metro por segundo, né? E aí, quando eu somo por 1 km por hora, isso não vai fazer sentido. Bom, basicamente, na prática, o que a gente faz quando a gente precisa converter unidades é usar uma tabela de conversão, tá? Então, deve ser conhecimento lá do ensino médio ainda. E quando você quer transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, o que você faz? Você vai dividir por 3,6. E quando você quer transformar esse resultado em metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Então, se eu pegar aquele resultado ali, 33 dividido por 3,6, vai dar 9,16.
Então esse resultado aqui está em metros por segundo, né? 9,16. Se eu multiplicar por 3,6, eu vou ter de volta o meu resultado em quilômetros por hora. Como que eu sei esse tipo de fator de conversão? Como essas coisas são, digamos assim, são sistemas que são definidos de maneiras arbitrárias, a gente não tem muita escapatória a não ser saber como essas coisas são definidas. Em alguns casos isso é simples, em outros não. Então eu vou mostrar aqui como que a gente pode determinar como fazer essa conversão aqui para essa daqui de uma maneira que é relativamente simples, e ele é meio que um método para a gente fazer conversões que às vezes são até mais complexas, tá? Então, basicamente, o que a gente precisa fazer é multiplicar os nossos resultados por o que a gente chama de frações unitárias, tá? Então, por exemplo, 1 quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros. Então, quando eu pego e faço essa razão aqui, eu sei que, na verdade, isso aqui significa 1. Por quê? Porque, na verdade, isso é a mesma coisa. Então, eu posso pegar minha velocidade de 33 km por hora, e eu posso multiplicar ela por uma fração unitária que vai ser a seguinte. Eu coloquei o quilômetro aqui em cima, né? Mas eu quero eliminar o quilômetro. E o quilômetro aqui está em cima, então eu preciso colocar ele aqui embaixo. Então embaixo vai ficar 1 quilômetro e em cima vai ficar 1000 metros. Então a gente nota o seguinte, ó, que eu posso cortar esse quilômetro daqui com esse quilômetro daqui, e aqui no numerador vai ficar só esse 1, e eu vou ficar com esse 1000 metros. Então eu posso escrever assim, ó, 33 vezes 1 sobre hora, que, né, o quilômetro saiu, mas o hora ficou ainda. E aqui eu vou ficar com vezes 1000 metros. E aqui de 1 quilômetro, bom, 1 eu não preciso deixar no denominador, né? Porque a divisão por 1 é o próprio valor que está no numerador. E aquele quilômetro foi embora. Agora eu preciso tirar aquela hora dali. Por quê? Porque eu quero o meu resultado em metros por segundo. O metro eu já consigo garantir que ele aparecesse aqui. Eu preciso eliminar aquela hora. Mas o que é uma hora, né? Uma hora são 60 minutos. Então eu quero tirar aquela hora dali de baixo, tá? Então eu posso fazer assim, ó. Imaginar que eu vou multiplicar aqui, ó, por 1 sobre, e aqui eu vou colocar essa fração aqui embaixo. Eu quero eliminar a hora, então ela vai ficar aqui embaixo. 1 hora, e 1 hora são 60 minutos. Então eu posso cortar a hora aqui agora, e no lugar vai ficar aqueles 60 minutos. Então eu vou fazer uma coisa que eu costumo fazer bastante, tá? Que é alinhar o sinal de igual aqui, ó, com esse de cima. E não vou repetir o que está à esquerda, mas eu estou simplesmente continuando a mesma equação, tá? É como se eu fizesse lá do lado, mas eu costumo colocar a equação mais verticalmente porque é mais confortável quando a gente está escrevendo numa página, por exemplo, né? Então eu tenho aqui 33 vezes 1000 metros vezes 1 sobre... Tá, agora eu vou ficar lá com aqueles 60 minutos. E 1 sobre hora, lá, 1 hora que estava no denominador foi embora também. Mas não me resolveu muita coisa, né? Porque o minuto também é uma coisa que eu não quero que fique, né? Eu quero segundo. Mas eu sei que 1 minuto são 60 segundos, então eu posso pegar e repetir o mesmo processo de novo. Só que agora tentando eliminar aquele minuto, né? Então eu vou colocar aqui no denominador 1 minuto. E no numerador eu vou colocar 60 segundos. Então agora eu corto o minuto aqui, corto o minuto aqui. E agora eu vou ficar com metro por segundo, né? O metro já está lá em cima e ficou com segundo aqui embaixo. Só que veja que esses números que vão aparecendo aí, eles vão continuar sempre ali, né? Eu vou ficar com 33 vezes 1000. Aqui embaixo eu vou ficar com 60 vezes 60. E a unidade vai ficar aqui fora, metro por segundo agora. Só que o que é 60 vezes 60? É 3.600. Eu vou ficar com 33 vezes 1000 dividido por 3.600. Isso em metros por segundo, né? Só que 1000
por 3.600 é 1 sobre 3,6, né? Ou seja, a mesma coisa que eu pegar 33, dividir por 3,6. E aqui eu vou ter meu resultado agora em metros por segundo. Então esse fator de conversão, dividir por 3,6, vem justamente desse processo de conversão aqui, tá? É claro que aqui eu sabia, né? Eu sei a definição do que é 1 quilômetro. Eu sei a definição do que é 1 hora, né? Então fica fácil de eu fazer esse tipo de conversão, né? Inclusive aqui quando eu fiz essa conversão aqui de quilômetro para metro, foi uma coisa meio besta, né? Porque eu sei que o quilo quer dizer vezes 10 na 3, né? Que é a mesma coisa que 1000. Ele é esse 1000 que está aqui. Eu não preciso interpretar isso como uma conversão, né? Mas, enfim, eu só expandi o quilo para vezes 1000, que é o significado inerente que ele tem. Mas em algumas situações a gente não tem como fazer esse recurso. Por exemplo, qual que é o conteúdo energético lá de uma caloria em joules, que é uma outra unidade de energia, né? Não sei, tem que ver uma tabela de conversão. Então, não sei como fazer essa conversão entre essas duas coisas. Inclusive, isso é um resultado meio que experimental, né? Você tem uma definição lá de uma coisa, tem uma definição da outra, e foi feita uma comparação entre os dois resultados. E se tem lá um resultado experimental que isso é 4,18 joules, né? Hoje, na verdade, a caloria ela é definida em termos de joules, porque o joule é a unidade do Sistema Internacional para energia, né? O joule é representado por um J maiúsculo, e o significado dele, na verdade, é força vezes distância, né? Então vai ser Newton vezes metro. Mas o Newton é o quê? É quilograma, metro por segundo ao quadrado vezes metro. Então vai ser quilograma, metro quadrado por segundo ao quadrado. Isso é um joule. Se vocês pegarem qualquer aparelho eletrônico, vocês vão ver a potência dele. Vai estar escrito lá 15 watts, por exemplo. O que isso significa? Watt ele é o joule por segundo. É uma medida do consumo de energia que um eletrônico tem, por exemplo. Né? Então ele é o quê? É o joule. Né? Vou fazer aqui em cima. É o joule, que é o quilograma metro quadrado por segundo ao quadrado, vezes 1 sobre segundo. Né? Então vai ser quilograma metro quadrado por segundo ao cubo. É claro que se alguém te falar assim, o consumo desse negócio aqui é 1 quilograma metro quadrado por segundo ao cubo, isso é um troço bem estranho, né? Então a gente costuma utilizar o watt, que é uma unidade aí que significa quilograma metro quadrado por segundo ao cubo, mas a gente usa, é muito mais fácil a gente falar watt do que falar quilograma metro quadrado por segundo ao cubo, né? Então acaba que sendo, essa é o atalho que a gente usa para poder falar dessa unidade. Eu acho que, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Frações unitárias. Bem, aqui uma coisa que... Qual que é a vantagem de a gente pegar e fazer esse tipo de conversão como eu fiz aqui, né? A vantagem é que a conversão ela vai possibilitar uma conversão complexa, né? Mas não é muito confortável de fazer, né? No final das contas, a gente procura sempre utilizar alguma tabela de conversão se a gente tiver ela disponível, né? O ideal é sempre que a gente pegue e faça essas conversões no início e se mantenha num sistema de unidades que seja consistente. A gente vai trabalhar um pouco isso aí quando a gente verificar aí o conteúdo de movimento com velocidade constante, né? E aí depois a gente vai se ater muito ao sistema internacional de unidades, e só lá no final do semestre, quando a gente começar a falar de rotações, a gente vai utilizar mais unidades que não são do sistema de unidades, né, do Sistema Internacional de Unidades, porque elas são unidades que são mais usuais. Né? Quando a gente fala de rotação, quando que a gente mede a rotação de alguma coisa? Né? É muito comum quando a gente está falando de um carro, né, que a gente fala em rotações por minuto. Mas dentro do Sistema Internacional, a unidade para rotações é para velocidade de rotação, né, que seria essa velocidade medida em RPM, é o radiano por segundo. Mas não é muito usual de ver essa unidade. Inclusive, unidade para ângulo, talvez seja a unidade que
destoa mais, né? A gente sempre vai utilizar graus. 30 graus, 35 graus, 45 graus. Mas essa não é a unidade do Sistema Internacional. A unidade do Sistema Internacional é o radiano. Tá? Mas a gente vai abordar isso quando for necessário, quando a gente for falar lá de rotações. Bem, acho que desse conteúdo aqui de unidades é isso, tá? Esse capítulo é bem curtinho, porque ele é bastante introdutório, a gente não chega a fazer exercícios dele, é meio que assim um conhecimento que a gente absorve quase passivamente, porque ele é muito comum no nosso dia a dia, falar de unidades, falar de medidas, né? Então, se vocês quiserem, aqui eu tenho basicamente os mesmos exemplos, alguns são um pouquinho diferentes. Vou lá falar no texto sobre os prefixos do Sistema Internacional. O decímetro era vezes 10 a menos 1, né, como tinha falado, e é DA, para poder falar de decâmetro, que é... Decâmetro seria quando a gente vai falar de 10 metros, né, ou o deca, né. Aqui eu falo lá sobre as unidades do SI, falo sobre a questão das unidades que são derivadas, o que são fundamentais. Fala da questão das dimensões das grandezas, né? Dimensão é um pouco mais restritiva, é um pouco mais, digamos assim, é mais amplo, na verdade, não é mais restritivo, né? Porque quando a gente fala assim, tem uma medida que tem dimensão de comprimento. Polegada, milha, légua, quilômetro, jarda, tudo tem dimensão de comprimento, né? Então, se for ver os exemplos desse tipo de grandeza, a gente vai... A maior parte dos exemplos são de fora do nosso dia a dia, porque a gente usa o metro. E essas subunidades, né, centímetro, milímetro, quilômetro, que são todas a mesma coisa, basicamente, né? Já em outros sistemas de referência, de unidades, aí você vai ter uma situação mais complicada. Quando você vai falar lá sobre o sistema americano, tem a polegada, aí tem 12 polegadas dentro de um pé, aí eu não sei quantos pés tem dentro de uma jarda, e aí de jarda eu não sei para que eles passam, daí depois eu sei que tem milha, então é muito mais complicado para a gente pegar e trabalhar com esse sistema de unidades aí, né? A gente que seja um inferno para eles aprenderem isso. Mas azar deles, né? E mandou não usar o sistema internacional. Pelo contrário, né? Todo mundo manda eles usarem e ninguém quer. Bom, é isso, pessoal. Finalizo aqui então o vídeo. Então, próximo eu vou falar lá sobre o início de movimento unidimensional, falando até movimentos com velocidade constante, né? E depois passa para um outro para movimentos com aceleração constante. Isso aí, até mais.